Fogo. Ô Jorge, a próxima pergunta é a seguinte, olha. Sobre atendimento ao público leigo, onde os médiuns insistem em justificar dificuldades da atual encarnação, falando de possíveis encarnações anteriores, é aconselhável? Nosso grupo atendeu uma família onde os pais estavam desorientados, com problemas, com a atitude de uma criança de 3 aninhos, onde foi, entre aspas, revelado que foram grandes inimigos de vidas passadas. Ele queria nos ouvir. Olha, isso é muito complicado, sabe? Você apresentar companheiros de uma mesma família na condição de inimigos do ontem, isso é muito doloroso, porque a gente já sabe que, de certa forma, as famílias se formam muitas vezes por laços de desafeto. Tem uma mágoa, uma história mal resolvida, uma coisa que não ficou bem posta. Então, nós podemos, de repente, ter um reencontro numa família com alguém que foi um inimigo do passado. Mas não é agradável você chegar numa casa espírita e ser recepcionado pela casa. Sabe por que seu filho é assim? Seu inimigo do passado, é seu inimigo. Porque isso, de certa maneira, o véu do esquecimento, ele tem exatamente esse objetivo. Fazer com que a gente esqueça as relações que a gente já teve, gente. Então, se a gente já renasceu com o esquecimento do passado, por que você vai querer abrir esse porão? Para que você vai mexer nisso? Qual é o sentido que tem? Porque a gente sabe que se eu tenho dificuldades, porque é para a gente se ajustar. A gente não vai também dourar a pílula demais para as pessoas, mas a gente pode dizer para eles, olha, essa criança ela pode estar com alguma dificuldade, porque ela pode ter trazido algumas histórias para resolver, mas se a família está junto é porque existe a possibilidade de vocês se resolverem. Então, mesmo que exista um ódio entre alguns integrantes da família, se a família está junta, é porque existe recurso psicológico suficiente para que vocês consigam se ajustar. Então, assim, pode ser um desajuste, pode. Quem sabe ele tem uma dificuldade com um, com o outro, ou ele em si é uma alma mais difícil, mas se ele está na família de vocês, é porque existe amor suficiente para resgatar esse indivíduo e garantir uma harmonia, porque Deus não constituiria uma família que não tivesse recursos emocionais suficientes para se libertarem das dificuldades que a vida possui. Isso é uma maneira mais sutil de você dizer que pode existir um conflito do ontem, sem você ameaçar as pessoas. Porque imagina, você já vem com o véu do esquecimento para não saber que ele é seu inimigo, aí você vai no centro espírita e o cara fala isso para você. Para você que é do centro espírita, que ouve isso com frequência, que nós temos inimigos no lar, você entra por um ouvido, sai pelo outro, porque você não se ouve. Imagina uma pessoa que nunca teve contato com a mensagem espírita. Sabe que é inimigo? Aí você vai para casa, senta na mesa, fica olhando para o moleque e diz assim, esse menino vai ser meu problema. É por isso que eu não gosto que a reencarnação nos oferece. Eu não estou dizendo para dizer que não, que é tudo... Não, existem problemas, tranquilo. Existem problemas, mas evidentemente a gente não pode ficar estimulando essas divergências familiares.
Então, minha sugestão é que, por exemplo, acontecendo isso numa casa espírita, a gente diga que a família deve orar, porque muitas vezes a gente traz coisas em aberto, mas você não vai dizer, olha, ele é inimigo do pai dele, ele matou o pai dele, então ele vai matar de novo. Cara, isso além de ser perigoso, porque é uma informação que o médium está tendo, mas pode não ser verdadeira, além de ter o risco de não ser real, ainda conspira contra o sucesso reencarnatório de todo o grupo. Muito bem, senhor Jorge Alahar.